tudo da terra. Esse para a voz que não forma, aqueles que formam, aqueles que não bem formam. A minha aposta na voz, hoje na quadro, força Guiné-Bissau. Ale! Cante chuvas que botem, já discutirá o fogão. Você na culpa, o papel. Cante chuvas que botem, já discutirá o fogão. Você na culpa, o papel. Mabu kum sama direito, mong brinca tem. Vê também que caceta firma, garantes como assim cabeça perdi, punta barriga oi. Mabu kum sama direito, mong brinca tem. Vê também que caceta firma, garantes como assim cabeça perdi, punta barriga oi. Até página chora, arma pupa, a voz que vai, que não na pera, se vai caçar e você rirano. Cada dia com se pancada, não na consola, tu não me ingeres, mas importante não cana cura e papai nem cau. Ali página chora, arma pupa, a voz que vai, que não na pera, se vai caçar e você rirano. Cada dia com se pancada, não na consola, tu não me ingeres, mas importante não cana cura e papai nem cau. Estão na comissão pedagógica e científica a carência de disciplinas no campo da antropologia. Só tínhamos mal ou bem uma disciplina e mesmo assim uma disciplina que foi resultado de luta dos alunos. Nesse momento, na grade curricular, temos antropologia 1, 2, 3 e 4. 4 disciplinas de antropologia. E temos métodos e técnicas etnográficas. Temos também, no 7º período, algumas disciplinas que, no caso, vamos ver se o microfone funciona. Por que essa mudança curricular? Não é uma mudança curricular para o aluno ter mais matéria. É uma mudança curricular para preparar o aluno para fazer pesquisa. E aí eu entro no tema da nossa aula magna. Sociologia é para pesquisar e também pode compor o quadro do magistério de uma maneira geral. Mas o objetivo, a finalidade da sociologia é pesquisa. A vida do sociólogo é pesquisar. E aí vemos um quadro curricular, da grade curricular do curso de Sociologia, que não tem disciplinas no âmbito da antropologia, que são o maior campo de pesquisa num país tão pequeno como o da Guiné-Bissau, com 30 etnias muito poderosas na sua maior parte, com diversas religiões, crenças e hábitos muito distintos, inclusive com línguas diferenciadas, e que a sociologia não estava preparada pelo nosso curso para fazer trabalho etnográfico e antropológico. Então, na minha gestão, com a colaboração dos professores na comissão, fizemos essa correção na mudança da grade curricular. E também estamos agora fazendo com que, por exemplo, teoria sociológica, por incrível que pareça, um curso de sociologia que só tinha teoria sociológica 1 e 2, estranho isso, né? Você tem a teoria sociológica 1 e 2, agora temos simultaneamente ou concomitantemente a antropologia, teoria sociológica 1, 2, 3 e 4, e a questão das técnicas e métodos, elas estão concentradas numa disciplina de metodologia no início do curso e outras disciplinas no final, na metade do curso, uma de técnicas etnográficas, o professor Sabatenem, eu acho que é o 5º período, que ele é o professor, e no final do curso é aquele sofrimento
mas que é o ritual de passagem do aluno ingressar no campo da sociologia, finalmente. Um aluno que não sabe escrever uma monografia baseada numa técnica de pesquisa não está preparado para ser sociólogo. A monografia é necessária. Pode ser que cursos como enfermagem, informática e outros não tenham a necessidade da monografia como modalidade do TCC, mas para a sociologia a monografia é fundamental. É nela em que o aluno vai demonstrar conhecimento teórico, conhecimento das técnicas de pesquisa e saber fazer uma pesquisa. Porque a ênfase que demos na comissão pedagógica e científica do curso é que as monografias sejam resultados de pesquisa de campo. Não vai ser revisão bibliográfica de uma teoria, porque o aluno aqui tem que sair daqui como profissional sabendo pelo menos fazer uma pesquisa de campo. E a monografia será essa oportunidade, e a disciplina de seminário de investigação deve ser utilizada para preparar o aluno para poder desenvolver esse projeto no último período. O curso de Sociologia, nesse âmbito, ele teve, ao eu assumir a gestão, uma tarefa árdua, 30 alunos que estavam há mais de ano para defender suas monografias. Foi um trabalho que eu acho que ótimo, nas bancas, 3 ou 4 professores que nos auxiliaram. O professor Alberto esteve nas bancas também. Eu acho que o curso tem que fazer uma outra perspectiva da sua realidade, que é muito... O professor Cumba Cabral, que é professor, não está agora, está no 7º período, né, professor? E desculpe não ter mencionado o seu nome, o senhor não estava aqui ainda, mas eu acho muito estranho isso. Eu vejo uma sala repleta de alunos, alguns em pé, o João lá, né, em pé lá atrás, né, João? Então, aí, cadê os meus professores? Quatro professores, 5 contando o samba tenente. E é isso que se refletiu nas bancas de monografia. Alunos desesperados que não tinham professores orientadores. Das 30 bancas, das 30 projetos, eu fiquei com quase 20 na mão. E só 3 professores auxiliaram. Então, alguns professores foram substituídos do curso. E o nosso magnífico reitor, não só do curso, como é algo que eu estou fazendo em outros cursos, tem professor que apareceu na 3ª semana de aula apresentando uma aula. Nessa semana, apareceu uma senhora dizendo que estava substituindo o professor, esse mesmo professor, na sala de aula, porque ele foi viajar. E só apareceu na minha presença como diretor porque eu já tinha posto outro professor no lugar daquele. Eu demiti o professor. 3 semanas de aula em que ele não tenha dado uma justificativa, está demitido. Nem conversei com o indivíduo. E não se propôs a procurar o diretor para apresentar seus projetos. Se eu fosse sociólogo estudante aqui, eu estaria aqui nessas palestras anotando os projetos de cada um e fazendo disso uma excelente monografia para o final do meu curso. Em vez de você buscar lá fora o discurso do candidato X, Y, Z, Z, faço disso uma monografia. E aí fica se pensando, não, eu quero estudar a democracia na Guiné-Bissau. E tem um debate aqui no auditório que ninguém está utilizando como espaço de pesquisa. Não é curioso? Então tem um problema com a sociologia daqui. O pessoal fica mais no campo do idealismo e não consegue ver o que está na sua frente. É aquele mundo, como eu diria lá nas minhas teses, de miopia dos rinocerontes. Os rinocerontes enormes, mas quebram a cabeça, batem nas árvores e tal, e não conseguem enxergar que são míopes. O sociólogo tem que ter um olhar aberto à realidade, e não da sua cabeça, e sim dos seus olhos, daquilo que está batendo na sua cara. E ele é cego, porque ele só quer ver o que gostaria de ver. Então, eu acho que, para não me alugar mais do que eu já tive aqui,
agradeço a mesa, agradeço a vossa paciência, entendeu? E vou passar para o Justino. Cadê o Justino? Passar então para o professor Salva-Tenente, que é o nosso convidado. O seu próprio negócio. Então, quando deu o multipartidarismo e as pessoas foram dado a liberdade a criar o seu negócio, também o multipartidarismo ajudou. Por quê? O Estado não poderia impedir um cidadão exercer os seus negócios. O Estado não poderia fazer isso. Por quê? E tinham muitas pessoas aderiram a outras formações políticas e essas formações políticas protegiam os seus militantes. Então, esse é um processo que nós devemos discutir. Vamos. Sim. Vai. O primeiro, o Programa de Desenvolvimento. Guiné-Bissau adotou no final da década de 80, no início de 90, década de 80, adotou o Programa de Desenvolvimento. Quais são esses programas de desenvolvimento que mexeu com as estruturas? É o quê? E são projetos integrados de desenvolvimento. Tínhamos projeto de Cabo Santos, tínhamos projeto Olaf Palmo, Zona Norte, tínhamos o projeto PDRL no leste da Guiné-Bissau, e tinha PADIC, e tinha até projeto PADIC na minha terra natal, lá em Boa Velha, que era esquecida, mas também tinha um projeto de desenvolvimento integral. Mas o que é que fizeram esses projetos? Na altura, se vocês leram os livros, o que vocês precisam de estudar, se lerem os livros e tem esses projetos, aumentou a produção e a política do preço dos produtos não foram animadores. O que é que isso provocou? O êxodo rural e a migração dos jovens do meio rural. E ficou sem mão de obra no campo. Os jovens vieram para a cidade a procurar melhores condições de vida. Vamos. E depois também tivemos a liberdade política, econômica e comercial. O que falei antes. Isso deu, o que é que isso deu? O crescimento e a concentração urbana, semi-urbana, de forma acelerada à procura de melhores condições de sobrevivência da população. Isso deu o quê? A transformação política e econômica, a transformação política e econômica centralizada, quer dizer, na altura, não era na altura do Partido Único, a Guiné-Bissau tinha adotado um modelo de desenvolvimento não alinhado. Quer dizer, apoiava-se se os países capitalistas se assinavam uma cooperação com países capitalistas e assinavam uma cooperação com países socialistas na altura. Então, poderiam receber ajuda dos dois lados. Era um país não alinhado. Muitos países africanos adotaram esse modelo. Também a Guiné-Bissau adotou. Mas depois, essa economia versus economia do mercado. E quando deu liberalização, o mercado passou a ditar a realidade. O que é que aconteceu nas nossas instituições familiares? Ontem, na aula da antropologia, eu discuti isso com meus alunos. Nós definimos dois conceitos. Eu vou convidar também, agora, para definirmos três conceitos: economia, antropologia e sociologia. Combinar esses três conceitos para uma pesquisa. Ver o que é que está a acontecer com as instituições familiares. Eu disse antes, quando o homem era poderoso, se a mulher chegava atrasada, o homem perguntava: hoje,
As mulheres não são perguntadas por causa do dinheiro que elas colocam na família, porque sabem que exercem uma determinada atividade. Esse é um processo de transformação. Nós, sociólogos, não vamos pensar o que está a acontecer. E vocês leram Giddens. Antônio Giddens diz que a sociedade humana está em processo de transformação, transição. Para onde vai ele? Talvez ele não disse, não sabe, num livro muito pequeno, mas também nas questões políticas. E o Carlos Polanyi, na antropologia econômica, diz: a sociedade humana está moldada na base, através do mercado. Não é o mercado que está moldado. Quer dizer, todo mundo depende do mercado. Uma coisa importante que vocês não dão conta. Mas o que havia de manhã? O homem grande levantava, os filhos vinham para perguntar ao pai: o que vou fazer? O pai que fazia a distribuição das tarefas. Hoje você faz 2 dias sem ver os seus filhos. Cada um tem a sua ocupação. É uma desintegração da estrutura, do funcionamento da estrutura tradicional nas instituições, nas primeiras instituições sociais, que é a família, e depois isso abrange toda a sociedade. Isso estamos a viver. Precisamos de refletir nós mesmos a nossa realidade. Então, isso, o Partido Único versus o multipartidarismo, logo dá contribuição ao papel do Estado na economia. O Estado passa deixa de exercer uma força na economia. Passamos numa transformação a nível de oferta. O Estado que oferecia produtos de primeira necessidade, agora os produtos da primeira necessidade, cada cidadão pode ir buscar e trazer. É livre. É um processo de transformação. Teve declínio de oferta formal de bens e serviços e teve declínio de oferta interna de bens e serviços e teve declínio de oferta formal de emprego. Logo, as pessoas utilizaram reforma, mandar pessoas para cá. O que aconteceu? Todo mundo está aqui. Hoje, no meu estudo, se eu trazer aqui o mapa, o meu estudo de doutorado diz: tem 10 lumos que funcionam a cada dia ao nível nacional, todas as horas. Por quê? As pessoas não têm emprego. Então, atividades informais é uma das alternativas para buscar o emprego. Com os meus alunos do 7º semestre na antropologia econômica, nós vamos começar agora a discutir, depois de terminarmos parte teórica, e vamos discutir essa parte prática na realidade dentro das instituições sociais, a primeira instituição social. O que faz? Olha, Justino, por favor, falta um. Ok. Essa dá transformação a nível da estrutura social e a nível de instituições responsáveis para abastecimento do mercado, que era o Estado. Isso, tanto urbano, a sua redistribuição para o meio rural. Hoje, antes, na década de 70, as pessoas saíam da tabanca para vir comprar uma coisa na cidade. Hoje, mesmo nas tabancas mais longínquas, tem lume. Quem vai lá, mesmo que a estrada está em péssimas condições, as pessoas carregam mercadoria e vão lá para comprar os produtos. Eu acabei de sair de Emberé. É uma estrada difícil, mas você vê a quantidade de carros que vão lá buscar produtos da primeira necessidade, óleo, palma, arroz, etc., em grande quantidade. Vamos fazer isso. Ok. Não, você volta ainda um pouquinho. Estamos no fim. Logo, nós temos aqui o mercado fixo nas cidades, os mercados paralelos informais, lumos, nas áreas
e a integração formal e informal e ilegal. Hoje, a nossa integração econômica, podemos analisar isso como sociólogo. Será nós temos como CDAO, o EMOA, uma integração legal? Tem produtos da Guiné-Bissau que é levado legalmente para o Senegal? Não tem. O que é que vale a integração? Não temos, em termos oficiais, as transações comerciais. Só na base da informal, através de Lumo, que geralmente nós deslocamos. Agora, sim. Um pouquinho. Eu quero convidar vocês, para o final, uma reflexão. Aqui todos, cada um de vocês tem uma filiação partidária. E cada um de vocês é dirigente de um partido político. E cada um de vocês é um quadro técnico que vai ser preparado ou que está quase pronto para ir ao mercado trabalhar e tem que começar a refletir. Mas para você ter capacidade de reflexão, o que é que deve fazer? Ok, vamos. Diz no portão de entrada de uma universidade na África do Sul. Esse é o discurso de Nelson Mandela. África do Sul foi afixada a seguinte mensagem para a reflexão. Diz: para destruir qualquer nação, não é necessário, aliás, falta aqui, não é necessário usar bombas atômicas ou mísseis de longo alcance. Basta reduzir a qualidade de educação e permitir que os estudantes cabulem. Vamos ver, se os estudantes foram permitidos para cabular, o que é que acontece? Bom, primeiro, no grupo dos médicos, nós temos enfermeiro aqui. Olha, eu queria só que você vá um por um. Quer dizer, os pacientes moram nas mãos de tais médicos. Por quê? Na hora de momento, na hora de prática, eles fizeram cábulas. Será que vocês são sociólogos? Qual é a capacidade que vocês têm? Se foram admitidos, se não querem ler os livros, não querem estudar, como é que vamos ter um sociólogo capaz para analisar a sociedade guinense? Não vai ser. Então diz, a sociedade morre nas vossas mãos. Porque os pacientes morrem nos tais médicos. Os edifícios desabafam nas mãos de tais engenheiros. Porque eles foram permitidos para cabular. Vamos. Ok. O dinheiro perde-se nas mãos de tais economistas e contabilistas. Vamos. A humanidade morre nas mãos de tais eruditos religiosos. Quer dizer, a nossa sociedade, em vez de todas as instituições religiosas fazer um papel importante, um papel social, um papel de caridade, não, porque foram permitidos para fazerem cabo nas horas de exames. Não vão ver. E depois a justiça perde-se nas mãos de tais juízes. Vamos. A referência desse foi a referência a isso, dia 31 de dezembro de 2017. Músicos, esses foram na campanha de Nelson Mandela. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu digo aos meus estudantes na etnografia. Para fazer etnografia, essas são imagens do método de pesquisa da minha tese de doutorado. Onde é que isso foi? É saindo de Jaula para Pirata. Aqui é para pessoas que conhecem. E esse tipo de carros que circulam. Será que eu, como etnógrafo, fazendo etnografia, posso andar num carro de luz? O que é que vou saber nas fronteiras? Não.
andar nesses carros, todo é o cidadão comum. Todo mundo é tratado da mesma forma. E nesta viagem, que cheguei na linha de fronteira, num país, eu não quero dizer, eu queria saber se de fato as autoridades estatais colocadas em linha de fronteira, se conhecem as peças de identificação de CDA. Andei com um passaporte de serviço. Quando cheguei numa das linhas de fronteira, o homem da guarda fronteira pegou o passaporte. Disse-me que vai pagar 10 mil francs. 10 mil francs de mim. Eu disse, pardon, excuse-moi, esse passaporte de serviço, de CDA. Ele respondeu, se é passaporte de serviço de CDA, você manda qual? Então, a partir daí, significa que de fato essas pessoas não conhecem. Cheguei numa parte do outro lado e quando apresentei o passaporte, e ele chamou todos, porque todo mundo é tratado mesmo como um cidadão comum. Me perguntou, disse, ele pegou nesse passaporte de serviço, disse, se mantém em câmara. Eu disse, presidente, eu disse, polícia, ele levantou, me entregou para ele, disse, merci, bienvenue ao meu pays. Não me cobrou nada. Olha o nível de informações que nós temos. A nível de informação. Quando cheguei na parte da Guiné-Bissau, disseram, é pastor, pum. Quer dizer, tinham depressa para eu sair, para poder cobrar as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Samba. E agora vamos ouvir os professores e de seguida vamos para a forma tradicional escolher 5 estudantes, 5 interessados para se colocar as perguntas pelo diretor do curso e pelo mestre de Sabaté. Tenham vontade, professores. Não terminamos ainda, senhores. Sim. Eu vi realmente o seu trabalho com muita atenção, é um grande trabalho, elogio a sua investigação e tudo mais. Mas o que eu queria saber é que, digamos assim, você tem referido em alguns aspectos aí a fase da transição da Guiné-Bissau do regime único a multipartidarismo. Mas não tem especificado diretamente o que tem originado aquelas falhas no sistema econômico, indo a causa, por exemplo, da transição do peso ou do peso para CFA, digamos, para a entrada da Guiné-Bissau no UEMOA. Sociologia, né? Parabéns, professor. Muito obrigado. Convido o professor Newton para a mesa. Se houve... Ele coloca em questão uma série de reflexões, mas mais do que isso, problematizações que vocês como estudantes poderão desenvolver e dar continuidade ao estudo que o doutor, daqui a pouco um doutor na área de Sociologia e Antropologia estará sendo titulado, mas que vocês possam desenvolver inspirando trabalhos das futuras monografias. Eu parabenizo o professor Santenem por estar nos oferecendo essa possibilidade. Perguntas, questões? Quem quer? Se faz favor.
Bom dia a todos. O meu nome é Jeremias Jair da Costa, sou estudante da Economia. Bom, professor, eu queria saber por que ele não finalizar aquele programa de desenvolvimento, que é o programa quadrenal? Por que isso não tornou-se uma realidade? Muito obrigado. Bom dia. Eu tenho aqui duas questões. A primeira questão foi a professora Sambatene, ela explicou a transição na parte econômica, mas não explicou a parte política da transição do partido único para multipartidarismo. E segunda questão, de acordo com a explicação do professor Newton, que o sociólogo é um investigador, mas desde o primeiro ano que eu estava a estudar aqui, eu vi que nós temos dificuldade de sala de informática, temos a disciplina que é de TI, mas não temos prática para a investigação. Não sei se neste último ano vai ter a oportunidade de fazer isso, como o nosso professor mostrou um trabalho aqui muito brilhante. Eu estou com pressa para poder ter essa prática também de investigação na sociologia. Muito obrigada. Muito obrigado. Respondo imediatamente a esta questão. Nós não temos aulas de informática. O TIC significa o quê? Tecnologia de comunicação e a sociedade. É isto que nós tentamos estudar. E agora, no novo grade curricular, isto já não existe. Não temos o TIC. Pedro. Para você. Muito boa tarde, saúde a todos, especialmente a mesa, os ilustres e o nosso docente, em geral. Eu fiquei muito satisfeito realmente, porque este tipo de proporção da aula magna nos dá a possibilidade de reaprender na medida em que vai nos permitir, de facto, perceber qual é o verdadeiro papel de nós quanto futuros sociólogos. Porque temos realmente dificuldade em perceber qual é o posicionamento real que um sociólogo talvez possa posicionar no exercício da sua profissão. Há quem diga, o sociólogo estuda e, portanto, apresenta soluções mediante os fenómenos que produzem e reproduzem nas sociedades, Há uma corrente que é contrária, enfim. Mas assim vai nos poder, de facto, ajudar na percepção. Indo diretamente ao meu comentário, que é passível, a segunda exposição do mestre Sambatene, se a memória não me atraiçou, eu percebi que ele invalidava, de certa forma, ou desconsiderava a entrada nossa na CDL. Mas como uma nação, como um Estado, que precisa de se integrar no contexto, portanto, tipo global, eu não vou conciliar, portanto, não vou acordar com ele quando ele desconsidera a entrada, portanto, nossa no organismo internacional, nomeadamente CDO, porque isto é a luz de cumprir o fenómeno da globalização, que é a intensificação de relações a nível da escala mundial, independentemente da qualidade ou de condições que o país apresenta. O país realmente é fraco, é um Estado fraco. O conceito de Estado fraco devemos aceitá-lo, porque tem vagas nos organismos internacionais que o país deve normalmente ocupar, mas não ocupou por diversos
diversos motivos e, enfim, é só nós, quanto estudantes, para tentar, de facto, perceber quais são as reais causas e poder, de facto, contribuir para que isto seja invertido, que nós possamos, de facto, beneficiar de tudo quanto são os privilégios que nós são, reservados lá. Do resto, agradeço e apelo mais este tipo de aula, repita mais vezes. Agradeço. Com licença, só disso. Eu queria que alguém está cá para mostrar de forma específica sobre essa realidade. Se é uma realidade que é escrita em uma das teorias que falaram disso, eu gostaria de saber. É só isso. Tá bom. Bom dia, professor Mestre Sambatene Câmara. A minha pergunta está neste âmbito. Como nós acabamos de ver que o professor Sambatene acabou de nos mostrar a disparidade ou a inconveniência que nós estamos a ter acerca da nossa integração nas organizações internacionais. Ele mostrou de que a nossa integração numa das organizações, primeira coisa, ameaçou a nossa soberania. O facto de nós termos uma moeda que tem escrita que não é compatível com a nossa língua oficial. Ok. Nós sabemos que, em outras partes do mundo, as universidades e instituições de pesquisa servem como estruturas científicas para alertar as autoridades estatais sobre perigos das suas atividades. Então, o mestre Sambatene nos propostou a necessidade de nós verificarmos cientificamente o fato, mas eu gostaria de pedir mais esclarecimento acerca disso. Universidade Lusófona de Guiné, enquanto uma instituição de formação superior, enquanto investigadores, qual é o papel que tenham jogado junto das nossas autoridades a fim de lhes alertar de que tal prática ou tal acontecimento vai prejudicar o país baseado no resultado das suas pesquisas? Muito obrigado. Muito obrigado. O último. Desculpe. Boa tarde. Sobre essa matéria, a minha questão é a seguinte. Nós sabemos que o componente político tem influência enorme na esfera da economia. Nós falamos aqui da economia do país, a situação econômica que se encontra no nosso próprio momento do país. E sabemos também que a Guiné-Bissau teve uma luta de libertação brilhante feita entre Guiné e Cabo Verde. Segundo as informações que nós temos também, a história de que a Guiné-Bissau e Cabo Verde, na construção do Estado propriamente, depois de 73, na construção do Estado, todas as coisas começaram a falhar por aí. Começou logo a desunião entre Guiné e Cabo Verde. Isso tem influenciado bastante no nosso Estado e até agora. Nós sabemos que a construção do Estado ou a aplicabilidade propriamente da política do Estado tem as suas influências em todo nível. E qual é a observação que o professor Sambatene podia fazer em relação a esse aspecto político? Obrigado. E eu pergunto, como sociólogos, como podem analisar a situação da nossa população para ter uma boa saúde melhor e se temos problema da quantidade, o que fará da qualidade? Até onde queremos ir? Parece que eu sou sociólogo. Obrigado. Por exemplo, o meu colega professor disse, não expliquei especificamente sobre esse processo de transição. Geralmente é um processo complexo. E eu quero aproveitar aqui, quando na década de 80, 82, 83, 84, Guiné-Bissau foi colocado como um país com desequilíbrio macroeconômicos crônicos. Mas eu queria dizer, para responder isso é uma aula que poderia ser. Quando, para todos os
países que assumiram o plano, o modelo de desenvolvimento, produção para substituição da importação. Se nós não consumirmos o que vem da Europa, onde é que vão vender? Onde é que vão vender? Até as nossas cabeças, a nossa mentalidade, eu queria convidar vocês para discutirem isso como sociólogos. Até a nossa mentalidade. Você tem aqui, se vais aqui no mercado bandido, alguém diz, não, essa fechadura que vem de Portugal, não vale. Esse pregos que vem de Portugal, esse cimento de Portugal. Quer dizer, tudo que veio de Portugal tem mais qualidade do que outros que nós produzimos aqui. Isso por quê? Porque fomos moldados para consumir a produção da Europa. Essa, para encurtar, é uma forma de neocolonialismo. É uma forma de neocolonização. Foi explicado de que a nossa balança de pagamento tem desequilíbrio macroeconômico. Esses termos econômicos. Então, o que é que devemos fazer? O FMI veio e disse, não, nós podemos equilibrar essa balança de pagamento. Através, e vocês vão abrir, quer dizer, programa ajustamento estrutural. Isso, para falar do programa ajustamento estrutural, talvez isso pode ser uma aula magna para explicar o que significa, quais são os setores que foram analisados, porque tem a produção, tem os seus livros no INEP. Isso tem 2 volumes grandes sobre isso, que foram analisados. Disseram, não, o programa ajustamento estrutural, nós podemos fazer isso. O governo da Guiné-Bissau aceitou, mas qual era a política? Nós tínhamos o segundo PND, segundo Plano de Desenvolvimento Econômico e Social, que privilegiava investimento agrícola para a produção. Disseram, não, nós vamos financiar a importação. Quer dizer, e eles vão financiar, vão injetar dinheiro, mas esse dinheiro é para financiar a importação de produtos que vêm da Europa. E Guiné-Bissau não tinha outra alternativa, porque foi obrigado a aceitar, foi obrigado a ter uma balança macroeconômica deficitária. Entraram nisso. Nessa questão é uma história um pouquinho longa, isso precisa de uma explicação muito. Então, nós entramos na UEMO em 1997. Por quê? Dizia o peso guineense, na altura que nós íamos entrar, os 5.000 francos CFA custava 332.000, 5.000 francos CFA. Nós entramos. Dizemos, não, vamos trocar dinheiro. O povo não foi perguntar, foi a decisão do presidente. O povo não foi perguntar. Teve uma análise, teve uma reflexão de economistas sobre isso, tem livros produzidos. É por isso que eu disse, nós, sociólogos, devemos pensar. Mas até hoje, o que tu poderia comprar com 332.000 pesos, tu... Não é 300, é 32.500. Não, é 300. 5.000. 5.000 francos CFA, não é 32.000. É 325.000. Não é 32.000. Então, o que tu poderia comprar 325.000, hoje com 5.000 francos CFA, tu não compra. E mesmo se tu tirava na altura 325.000, oferecer a alguém, a pessoa ficava satisfeita. Porque pouca coisa que colocava lá para comprar um saco de arroz. E hoje tu não fazes isso.
são os problemas que nós temos. Quer dizer, nós precisamos de... As vossas monografias têm vários projetos que devem ser, mas vocês precisam de estudar. Se não lerem, com certeza não. Desse plano quadrenal de desenvolvimento não terminou. Não terminou porque... Por que não terminou? A Guiné-Bissau aceitou assinar acordo com o FMI. O FMI disse que esse deve ser encostado ao lado. Encostamos. O professor sabe. Quer dizer, o professor fez questão, porque sabia que vocês não iam perguntar, para abrir a discussão, para vocês poderem discutir melhor essas coisas, esse assunto. Nós vamos discutir isso. Não terminou porque o financiamento do FMI no Banco Mundial, chamado Organizações de Bretton Woods, não iam financiar isso. E depois, o Suzugam, eu tenho esse livro, que analisou toda a implementação de programas justamente estudados no mundo, e ele diz, olha, todos os países que não cumpriram foram colocados na lista negra. Eu tenho esse livro, nós podemos abrir um debate sobre isso, estou disposto, porque temos bastante informação. Temos tem outras publicações, análises que foram feitas em outros países. E em África, Senegal, Gâmbia, Guiné-Conakry, todos esses países por Zoli implementaram o PAI. E todos têm as suas consequências. E nós temos livros, temos relatórios sobre isso. Nós podemos estudar. No relatório, segundo relatório do PAI, segundo a análise do PAI, está lá todo. O Partido Único, não expliquei questão de transição. Sim. Talvez essa questão de transição multipartidária, isso requer uma aula magna também para discutir detalhes. Porque deu muitos problemas. A queda do artigo 4 do Estatuto de PSC, da Constituição da República, para dizer que PSC não é a única força política dirigente da sociedade guineense. E todo mundo era obrigado a decorar isso. Isso não sai da minha cabeça. Então, quando caiu esse artigo, começaram, mesmo as organizações ONGs, tinham que escrever num dos artigos dos seus estatutos, como, por exemplo, a primeira ONG criada aqui na Guiné-Bissau é a ONG Sol Boé, quando filhos de Boé, mas no estatuto está lá. A Sol Boé reconhece o PSC como única força política dirigente da sociedade guineense. E todas as ONGs tinham que escrever isso, porque senão teriam um problema. Essa transição tem vários comentários sobre isso. Nós podemos ir, vocês podem procurar isso nos jornais, conversa das pessoas. Isso está disponível nos jornais. E mesmo se vocês forem no INE, pegar os jornais no período de transição democrática de 1991 até 1994, vocês podem ler essas questões sociais que aconteceram. Talvez é um desafio para vocês. Agora, eu não critiquei a adesão da Guiné-Bissau, a CDAO, o EMO. Para mim, é uma reflexão para vocês. Questões sociais. Se vamos ver todas as transações comerciais que nós temos, mesmo Senegal, tem mais transação comercial com a França, com a Europa, do que países africanos. Todos esses países africanos, cada país tem mais ligação comercial com a sua metrópole do que os países membros de CDAO ou de UEMO. Essa é a questão.
é só, não é uma crítica, mas uma reflexão para vocês. Uma coisa paradoxal. Nós temos um acordo comercial, toda essa política de integração regional. Mas o governo da Guiné-Bissau tirou um decreto aprovado no Conselho de Ministros que todos os casos da Guiné-Bissau têm que ser exportados a partir do Porto de Bissau. Imagina no setor de boi. Só 3 meses, naquela faixa de zona libertada, só 3 meses que carro circula na minha terra natal. Só 3 meses. Abril, maio, até 15 de julho. Mas você obriga essas pessoas a ter que tirar as suas castanhas de caju para exportar aqui no Porto de Bissau. Fecha o rio, o caju fica. Colocaram lá militares, uma vez eu fui lá. Veio um caminhão de Guiné-Conakry que queria comprar o caju, o homem disse, não, o caminhão está preso. Eu disse, esse caminhão está preso, tu vai carregar todos esses cajus e atravessar aqui do rio, porque o rio tirando o carro não pode passar. Como é que vão vender os seus cajus? Eu disse, se tu queres, me queixa de mim, eu estou disposto, vou responder até onde quiser. Se tu vem aqui, deite. Aqui no caminho de Santo Domingo, deite. Como é que vai ver? Todo o caso de deite só transportado para o Senegal. Quando compramos aqui 1.500, lá colocam 1.000 francos CFA. Quando compramos aqui 500 francos, lá compramos 1.000 francos CFA. Então, à noite, eu fiz uma etnografia sobre isso. À noite, se você vê a quantidade de careta de burros que atravessam e levam o carro, são quantidades. É paradoxalmente. É isso que estou dizendo. Não significa que é uma crítica. Eu estou a explicar a realidade. Essa, para nós, é uma questão que podemos estudar, como sociólogos, analisar a situação das nossas integrações. Amanhã, quando estarmos lá, como dirigente desse país, como podemos refletir? Esse é o. Agora, não é crítica também de Franco CFA. Estou a explicar a nossa realidade que muitas das vezes nós não refletimos, nós não damos. Surgia e publicou da Universidade de Nova que tem abordado. Seguida, convido o presidente da Associação Acadêmica da Universidade de Nova Madeira, Abulai Jaura, e enfim convido o nosso ilustre professor mestre Sambatene Camara, vice-coordenador do Grupo de Estudos Africanos. Muito obrigado. Em seguida, convido ao nosso magnífico reitor, usar a palavra. Tenha vontade. Bom dia a todos, que é de servir à universidade e de servir a Guiné-Bissau no seu processo de desenvolvimento. Aproveito também esta oportunidade para o nosso docente, é uma pessoa muito dedicada, muito empenhada, que tem estado a servir a Universidade Lusófona com grande espírito de sacrifício. Agradeço também a presença do nosso ilustre presidente da Associação Acadêmica, Abulai Jaura, um jovem muito dinâmico, um jovem que tem estado a servir o nosso projeto e que tem estado também a servir os interesses dos seus associados, que são
estudantes da Universidade Lusófona da Guiné. Importa referir que a aula magna é uma tradição universitária. É uma aula inaugural de um curso em que uma personalidade com representatividade em sua área de atuação é convidada para ministrar, enviando mensagens de conforto aos alunos, aos estudantes, sobretudo aos novos estudantes. Portanto, nós estamos aqui para servir os estudantes. Os estudantes, como sabem, são a razão essencial, fundamental da existência da universidade. Apesar das nossas dificuldades, nós estamos aqui para servir os estudantes, para criar as mínimas condições para que possam ter uma formação consistente, que possam nos permitir ir para o mercado de trabalho. Nós já formamos mais de 2.000 quadros nos diferentes domínios de saber, cuja maioria está bem inserida no mercado de trabalho. Quero desejar a todos, especialmente aos estudantes de Sociologia, melhores felicidades, muita saúde, longa vida e que Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado a todos. Para o reitor da Universidade Lusófona da Guiné, professor Dr. Nilton Soares Souza Neto, felicitar também o nosso grande professor Dr. Sambatene Camara e de igual modo felicitar os nossos docentes aqui presentes e toda a classe académica nesta sala. Dizer que o evento deste caráter representa o espírito acadêmico dos próprios estudantes, porque realmente compreendemos que na universidade não só se aprende com os conteúdos dicionários na sala de aula, mas é preciso também intercalar esses conteúdos com outros eventos deste caráter que muitas das vezes permite e possibilita todos nós estarmos num único espaço para poder partilhar os conhecimentos que possam servir não só para o desenvolvimento acadêmico da universidade, mas também pode impulsionar o desenvolvimento do país através das assimilações e próprio engajamento que nós vamos tomar doravante para poder assumir o destino acadêmico do nosso país. Por outro lado, dizer que o curso de Sociologia num país como Guiné-Bissau tem um papel muito importante, tendo em conta a situação socio-antropológica do país. Nós consideramos que Guiné-Bissau é um país muito endêmico no que tem a ver com estudos antropológicos. Por isso, para nós, o curso de Sociologia na Guiné-Bissau tem um papel muito fundamental e os seus estudantes poderão contribuir para ajudar o nosso país possa encontrar o seu equilíbrio social. O que nós podemos dizer relativamente aos assuntos relativos ao curso da Sociologia é dizer aos estudantes de Sociologia que continuem a ter coragem, que continuem ainda a engajar mais nos estudos de acordo com a diversidade cultural e étnica do nosso país, porque se formos analisar a conjuntura atual, sobretudo no nosso país, precisa de uma terapia, mas essa terapia é uma terapia meramente sociológica. Não há uma sociedade equilibrada, não há uma sociedade bem organizada onde não existe o próprio estudo sobre essa sociedade. E as pessoas indicadas e bem que devem tomar um engajamento forte relativamente ao estudo da própria sociedade são as pessoas que nós chamamos de sociólogos.
Por isso que o vosso papel é muito fundamental, tanto no ponto de vista acadêmico como no ponto de vista científico. Todos vocês estão de parabéns, dizer que realmente estão num bom caminho, todos nós estamos num bom caminho, com o engajamento da nossa direção do curso e de vocês todos. Esperemos que daqui a 5, 10 anos o nosso país sairá na situação em que se encontra de acordo com a vossa intervenção social, a vossa intervenção do estudo dos fenômenos que afetam muitas das vezes para o mal o nosso país. Então achamos que vocês devem continuar nessa senda, continuar a ler, estudar, para que realmente possamos descobrir aquilo que enferma a sociedade guineense. Ainda por outro lado, gostaríamos de, com imensa tristeza, dizer que os nossos anteriores diretores que começaram essa obra, que hoje infelizmente não estão conosco, dizer que eles fizeram algo muito importante, mas para que os seus trabalhos possam ser vistos na sociedade guineense depende do engajamento dos próprios estudantes, que eles deixaram uma obra importantíssima. Por isso que, neste momento, em nome de todos os estudantes da Universidade Lusófona e, sobretudo, em nome dos estudantes do curso de Sociologia, gostaria de pedir um minuto de silêncio aos nossos dois diretores que, infelizmente, pelo destino, não estão conosco neste momento. Muito obrigado. Pró-reitor da Universidade Lusófona da Guiné, professor Dr. Nilton Soares Souza Neto. Felicitar também o nosso grande professor Dr. Sambatene Camará. E de igual modo felicitar os nossos docentes aqui presentes e toda a classe acadêmica nesta sala. Dizer que o evento deste caráter representa o espírito acadêmico dos próprios estudantes, porque realmente compreendemos que na universidade não só se aprende com os conteúdos dicionários na sala de aula, mas é preciso também intercalar esses conteúdos com outros eventos deste caráter que muitas das vezes permite e possibilita todos nós estarmos num único espaço para poder partilhar os conhecimentos que possam servir não só para o desenvolvimento acadêmico da universidade, mas também pode impulsionar o desenvolvimento do país através das assimilações e próprio engajamento que nós vamos tomar doravante para poder assumir o destino acadêmico do nosso país. Por outro lado, dizer que o curso de Sociologia num país como Guiné-Bissau tem um papel muito importante, tendo em conta a situação socio-antropológica do país. Nós consideramos que Guiné-Bissau é um país muito endêmico no que tem a ver com estudos antropológicos. Por isso, para nós, o curso de Sociologia na Guiné-Bissau tem um papel muito fundamental e os seus estudantes poderão contribuir para ajudar o nosso país possa encontrar o seu equilíbrio social. O que nós podemos dizer relativamente aos assuntos relativos ao curso da Sociologia é dizer aos estudantes de Sociologia que continuem a ter coragem, que continuem ainda a engajar mais nos estudos de acordo com a diversidade cultural e étnica do nosso país, porque se formos analisar a conjuntura atual, sobretudo no nosso país, precisa de uma terapia, mas essa terapia é uma terapia meramente sociológica. Não há uma sociedade equilibrada, não há uma sociedade bem organizada onde não existe o próprio estudo sobre essa sociedade. E as pessoas indicadas e bem que devem tomar um engajamento forte relativamente ao estudo da própria sociedade são as pessoas que nós chamamos de sociólogos. Por isso que o vosso papel é muito fundamental,
tanto no ponto de vista acadêmico como no ponto de vista científico. Todos vocês estão de parabéns, dizer que realmente estão num bom caminho, todos nós estamos num bom caminho, com o engajamento da nossa direção do curso e de vocês todos. Esperemos que daqui a 5, 10 anos o nosso país sairá na situação em que se encontra de acordo com a vossa intervenção social, a vossa intervenção do estudo dos fenômenos que afetam muitas das vezes para o mal o nosso país. Então achamos que vocês devem continuar nessa senda, continuar a ler, estudar, para que realmente possamos descobrir aquilo que enferma a sociedade guineense. Ainda por outro lado, gostaríamos de, com imensa tristeza, dizer que os nossos anteriores diretores que começaram essa obra, que hoje infelizmente não estão conosco, dizer que eles fizeram algo muito importante, mas para que os seus trabalhos possam ser vistos na sociedade guineense, depende do engajamento dos próprios estudantes, que eles deixaram uma obra importantíssima. Por isso que, neste momento, em nome de todos os estudantes da Universidade Lusófona e, sobretudo, em nome dos estudantes do curso de Sociologia, gostaria de pedir um minuto de silêncio aos nossos dois diretores que, infelizmente, pelo destino, não estão conosco neste momento. Muito obrigado. O papel, toda pessoa que esteja à frente dela para representar os estudantes deve considerar que estar na associação académica é simplesmente salvaguardar interesses da classe académica. E salvaguarda do interesse da classe académica passa necessariamente pela promoção da qualidade do ensino, pela promoção dos eventos que possam servir e fazer com que os estudantes cada vez mais tenham uma persuasão de acordo com os conhecimentos que eles adquirem nas salas de aula. Por isso que o nosso engajamento continua a ser forte, o nosso engajamento continua a estar em salvaguarda dos vossos interesses e nós esperamos que esses interesses continuarão a ser defendidos à medida do possível, apesar de vamos também continuar a exigir e pedir que todos nós, enquanto estudantes, tenhamos o cumprimento das nossas obrigações. A direção está com o professor no curso de Sociologia, também terminando o doutorado dele na Federal da Bahia. Eu agradeço aqui a presença do magnífico reitor, nessa aula magna nos prestigia, e a presença do presidente da Associação Acadêmica, representando os alunos. Eu acho que um curso que é considerado tão pequeno dentro do universo de 12 cursos da Lusófona, realmente é algo que nos estimula e nos felicita ver tanta assistência numa manhã como essa, quase por volta das 11 e poucas da manhã. Eu acho que isso estimula todo o trabalho que viemos fazendo ao longo do curso. Eu acho que foi muito importante o Justino, eu acho que o Justino Lázaro está fazendo tudo sozinho, né, nesse evento. Eu acho que a partir daqui tem que haver mais organização dentro do curso, uma autocrítica da minha parte com os alunos, de forma que, como todos os outros cursos, como a própria professora Mônica estava dizendo, que é uma prática do serviço social, que haja mais engajamento dos alunos para um evento como esse, que tem a sua importância cabal, não ser restrita aos ombros do estagiário somente, que é o estudante Justino. Mas, bem, já que eu estou falando em relação ao nosso curso, na qualidade do seu diretor, outro ato importante nessa cerimônia foi a lembrança dos nossos antecessores. O professor Mamadou Diallo, que foi o meu antecessor, ao qual cheguei na casa substituindo, ele se encontrava em grave enfermidade
e por várias vezes foi ao Brasil para se diagnosticar qual era a doença. A Fiocruz, que é um centro de referência internacional, infelizmente o professor tão brilhante, que teve uma tese importante sobre o processo do ensino superior na Guiné-Bissau, defendido na Universidade Federal de Santa Catarina, no sul do Brasil, faleceu prematuramente, deixando não somente a universidade, mas eu acho que a intelectualidade da Guiné-Bissau órfã de uma pessoa tão capaz e promissora em termos no campo da sociologia. Bem, eu encontrei, em função disso, um curso que, em virtude das debilidades do professor, estava, por sua vez, também com grandes debilidades, com grandes precariedades. E logo assumi, em fevereiro desse ano, quando cheguei no Brasil, as turmas dando aula de manhã e de tarde. Em virtude dessa minha experiência em sala de aula, eu consegui que fosse aprovado no colegiado a extinção do turno da tarde na sociologia. Encontrei também um quadro desolador em relação aos estudantes que chegavam aqui 7 horas da manhã para assistirem uma aula, terminavam 8h30 e tinham que esperar até as 10h30 para começar outra aula. Isso serviu de parâmetro para reformas que eu propus à universidade, que foram aprovadas em função da minha experiência na sala de aula no curso de Sociologia. E a quantidade de horas que os estudantes ficavam vacantes à disposição de começar uma outra aula, que às vezes não durava não mais do que 1 hora de duração. E essa descontinuidade de horário e um turno da tarde que começava às 11h45 numa sala que não tem nem condições de ventilação, mesmo com ventiladores funcionando, que os alunos desestimulados, cansados e muitas vezes com fome, não tinha produtividade. Então terminamos o projeto. Meu senhor, devemos esperar pelos outros? Nos trouxeram aqui para a guerra, não foi? Sim, mas as ordens de Agamemnon... Eudoro, você luta por mim ou por Agamemnon? Pelo senhor. Então lute por mim. E deixe que os serviçais de Agamemnon lutem por ele.